Deus abençoe os amados irmãos. Neste instante, nós iremos aqui fazer a leitura de um sermão do irmão Brian Kosurek, da sua série O Desvelar de Deus. Nós vamos aqui fazer uma tradução livre do sermão desta série, de número 45, com o subtítulo O Caráter de Cristo. Este sermão foi pregado pelo irmão Brian no dia 19 de agosto de 2018. O irmão Brian começa o seu sermão dizendo o seguinte: quando nós deixamos o culto de domingo de manhã, nós estávamos falando do que o irmão Brian disse no seu sermão Creia de Coração, do dia 23 de junho de 57. O irmão Brian dizia o seguinte: Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele e Deus eram um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A própria expressão. A obra de um homem declara o seu caráter. Cristo era a obra de Deus. E Cristo declarou o caráter de Deus, o seu sentimento para os enfermos, o desejo de salvação das almas, até que ele deu a própria vida. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. Agora, essa é uma declaração muito maravilhosa e verdadeira que o irmão Branham há pouco fez aqui, e esse é um pensamento muito digno, porque se nós somos da mesma origem da semente, como a semente original, o qual foi o Filho primogênito, então o Espírito de Deus em nós terá que fazer a mesma coisa em nossa vida que fez no seu Filho primogênito, ou Deus seria um ser parcial, e a sua palavra em Gênesis 1:11 estaria errada. Agora, em Gênesis 1:11 ele disse: cada semente produzirá segundo a sua espécie ou natureza. Agora, essa é a lei da vida. E a lei da vida em Cristo Jesus é a mesma lei da vida, só que ela diz respeito à lei da vida, ou seja, a vida do Espírito Santo, o qual estava em Cristo Jesus e agora está em nós. E se por um Espírito somos todos batizados em um corpo, então esse mesmo Espírito que atuou de uma certa maneira em Cristo Jesus terá que atuar da mesma maneira em você e em mim, ou não é o mesmo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:11: esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, esta manhã eu irei tentar ensinar a você sobre o caráter de Cristo. E eu quero que você veja se você tem o seu Espírito, então você expressará o mesmo caráter que ele expressou, ou você não tem o mesmo caráter. E até que você entenda que Deus não muda e que ele é o mesmo de todas as maneiras, ontem, hoje e para sempre, você nunca entenderá a natureza nem o caráter de Cristo. E, portanto, você nunca possuirá o caráter de Cristo, porque você estará se movendo de um lado para o outro, dependendo das circunstâncias. E Tiago disse: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, primeiro de tudo, entenda isto: o Espírito de Deus em qualquer vaso fará esse vaso agir da mesma maneira que ele agiu em um outro vaso em que ele habitou. É por essa razão que eu não posso aceitar que
essa falsa doutrina que ensina que João 14,12 foi somente expressado no irmão Branham e não no restante do corpo de Cristo. Não era para o irmão Branham que nós estávamos olhando, mas o Espírito de Cristo nele que estava fazendo as obras, correto? E em Filipenses 2,13 é dito: pois é Deus que opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, saiba de uma coisa: se é Deus que opera em vós tanto querer como realizar, então ele não desejará e fará diferentemente em uma pessoa da outra, ou ele seria um ser parcial. Portanto, dizer que João 14,12 era Deus operando em Jesus e depois somente em William Branham, mas o mesmo Deus em você não fará as mesmas obras que ele fez em Jesus, então você está fazendo de Deus um grande mentiroso. E ele não é mais o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não é o mesmo e ele muda dependendo da pessoa. Então, primeiramente, para entender o caráter de Cristo, você tem que entender a natureza de Deus. Porque Jesus foi cheio com o Espírito de Deus, assim como nós lemos dos sermões do irmão Branham, que citamos nesta manhã. Ele disse: Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele e Deus eram um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A própria expressão. A obra de um homem declara o seu caráter. Cristo era a obra de Deus, e Cristo declarou o caráter de Deus, o seu sentimento para os enfermos, o desejo de salvação das almas, até que ele deu a própria vida. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. E a lei da vida em Gênesis 1,11 nos diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie. Existem literalmente centenas e centenas de parágrafos onde o irmão Branham nos diz que, se nós tivéssemos o espírito de Dillinger, nós estaríamos carregando armas e assaltando bancos. Se nós tivéssemos o espírito de Beethoven, nós estaríamos compondo música. E se nós tivéssemos o espírito de Cristo, nós faríamos as obras de Cristo. Então, por favor, não me diga que você entende a natureza de Deus e a natureza do seu espírito e depois tente me dizer que a vida de Deus atua diferentemente de um vaso para o outro. Eu não posso aceitar isso nem por um minuto. Em Malaquias 3,6 nos diz: eu sou Deus e eu não mudo. Em Hebreus 13,8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na mensagem do irmão Branham, Cristo de fora da porta, 30 de março de 58, ele diz o seguinte: quantos creem que ele é o sumo sacerdote, agora mesmo, que pode se compadecer das tuas enfermidades? Bem, se ele é o mesmo sumo sacerdote, ele terá que agir da mesma maneira. Agora lembre-se disso, toma-me no gravador, que quando uma situação surge, não esqueça isto agora, vocês, irmãos que ministram, quando uma situação surge e Deus atua naquela situação, a maneira que ele age na primeira vez, ele deve agir cada vez quando aquela mesma situação aparece. Ou ele atuou errado quando ele atuou na primeira vez. Então, realmente, o que esses irmãos estão dizendo é que eles têm um espírito diferente neles do que o que estava no irmão Branham e em Jesus. E essa é a única coisa que eles poderiam estar dizendo se eles entenderam que Deus não pode mudar e nem então podem a sua natureza mudar, nem importa aqui qual vaso que ele escolheu para habitar. O irmão Branham disse no seu sermão identificado, o Cristo identificado de todas as eras. Mas quando você descobre o povo cristão e onde o Espírito Santo está, não importa que nação,
quão longe na selva ou em qualquer outro lugar que seja, eles fazem a mesma coisa que você faz quando você recebe o Espírito Santo. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles têm a mesma liberdade. Eles creem da mesma maneira e agem da mesma maneira que qualquer cristão age quando ele recebe Cristo. Deixe-me ler outro, do seu sermão Só Uma Vez Mais, do dia 17 de novembro de 63. Em todo lugar que eu vou, ao redor do mundo, eu acho que os santos de Deus estão em todas as nações, em todos os lugares. E o estranho é que eu poderia dizer isso para alguns de vocês, apenas deixe-os entrar. Como um missionário, eu descubro que vou para uma nação que nem sabe qual é a mão direita ou esquerda. Eles não sabem qualquer palavra, como soletrar qualquer coisa. A única coisa que eles sabem é matar e comer. Mas deixe que essas pessoas recebam o Espírito Santo e elas farão a mesma coisa que você e agirão da mesma maneira que você age, sem nem mesmo saber uma palavra sobre isso. E novamente do seu sermão O Som Incerto, do dia 15 de março de 61. Mas nós sabemos onde estamos. Nós sabemos do que estamos falando. É um som real, exatamente o mesmo tipo de som que vem na Bíblia. Nos faz agir da mesma maneira. E isso fará o homem negro, o homem amarelo, o homem marrom, todos os agirem da mesma forma, porque é o mesmo som. Amém? Um som certo. É por essa razão que eu tenho trazido os irmãos da África até aqui, para que vocês irmãos se reúnam. E muitos de vocês têm sido surpreendidos ao ver que em cada maneira eles creem da mesma forma. Eles falam da mesma maneira, eles pregam da mesma maneira, eles agem da mesma maneira. E existe um espírito tão parecido entre vocês porque nós somos irmãos e uma vasta família de irmãos. E, por um espírito, todos vocês têm sido batizados no mesmo corpo de Cristo. E todos nós temos o mesmo irmão mais velho nesta vasta família de irmãos. E estamos todos sendo conformes à mesma imagem. Agora, como você será conforme a mesma imagem do Filho primogênito se o Espírito de Deus, a vida de Deus, age diferentemente nele do que age em você? Se a vida de Deus age diferentemente de um filho para o filho seguinte, o que acontece? Mas isso é o que essas pessoas estão ensinando ao dizer que o Espírito de Deus atuará em Jesus e em William Branham da mesma maneira, mas em você não. Isso é uma bobagem. Isso é simplesmente uma confusão crer dessa maneira. Novamente, o Branham disse no seu sermão O Som Incerto, do dia 15 de março de 61. Eu notei na África e nos outros países onde eu estive, algumas dessas pessoas nem mesmo sabem qual é a mão direita e qual é a esquerda. Mas você sabe o que acontece quando eles recebem o Espírito Santo? O que eles fazem? A mesma coisa que você faz quando recebe o Espírito Santo e agem da mesma maneira. E novamente do sermão Expectativa, ou Expectação, do dia 5 de fevereiro de 61. E sendo missionário e viajando muito, cerca de 7 vezes ao redor do mundo, eu acho que o Espírito Santo, você entra como na Tailândia, Japão, África do Sul, de volta aos Ostentotes e aqueles lugares lá que homens e mulheres vêm para a igreja sem roupas, porque eles não sabem diferente. Dezenas de milhares deles deitam juntos. Se você pudesse falar a língua deles e dissesse qual é a mão direita e qual é a esquerda, eles não saberiam do que você estaria falando. Tudo que eles sabem é matar o que puderem comer. E eles não podem. Qualquer maneira de conseguir algo para comer, para sobreviver, assim como um animal faria. Mas há uma coisa que os torna como nós.
Você fica em uma congregação assim e deixe o Espírito Santo cair sobre eles. Eles fazem a mesma coisa que você faz quando recebe o Espírito Santo. Agem da mesma maneira. Isso mostra que Deus não é um ser parcial. Eu tenho pregado para os aborígenes na Austrália e para os pigmeus do Congo Oriental, pessoas que vêm de tribos onde nenhum usa roupas, mas quando o Espírito Santo vem sobre essas pessoas, elas se vestem modestamente. Existe cerca de 200 pigmeus que creem na mensagem lá no Congo Oriental. E são as únicas pessoas em meio àquelas tribos que vestem roupas. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo. O irmão Bana disse no seu sermão Jesus Cristo é o mesmo, do dia 18 de janeiro de 61. E se Deus é o mesmo, e Ele é o mesmo, Ele fará a mesma coisa e atuará da mesma maneira para cada um dos seus filhos. E para cada geração ele tem que ser o mesmo. E novamente do seu sermão a ele ouvi, do dia 6 de agosto de 60. Agora, a medicina fará uma pessoa agir de um jeito e do outro, mas quando a medicina do Espírito Santo vem, faz com que todos ajam da mesma maneira, da mesma forma. Eu estive na Tailândia e um desses ótimos lugares, na África do Sul e ao redor, onde as pessoas nem sabiam qual era a diferença entre a mão direita e a esquerda. Deixe-os receber o Espírito Santo e você sabe o que eles fazem? Fazem a mesma coisa que você. Então, funciona em todos da mesma forma. Lá vem algo do céu e enche os seus corações como um vento impetuoso, e eles agem da mesma forma e fazem a mesma coisa que você faz. No entanto, eles não poderiam falar uma palavra de inglês e não conhecem a mão direita e a esquerda, mas quando o Espírito Santo os atinge e eles tomam esta receita, então ele faz a mesma coisa que você e age da mesma maneira. Vamos apenas ler um outro aqui enquanto estamos nisso para acertar o ponto. Do seu sermão, o que é necessário para vencer toda incredulidade, do dia 29 de julho de 60. Irmã Brana disse, e eu vi pessoas que entram na reunião como nossa maior multidão que já tivemos foi de 500 mil em Bombaim. E então eu acho meu maior chamado de altar, que nós já contamos em Durban, na África do Sul, 30 mil, uma tarde de pagãos, que entregaram seus corações ao Senhor Jesus, quando viram algo acontecer na plataforma. 10 mil maometanos seguiram isso. Agora, mas eu notei, pegue o homem da mata e o homem da tribo que vem e nem sabe qual é a mão direita e esquerda, eles nem usam roupas, eles não conhecem uma palavra de inglês, eles não conhecem nada, mas apenas sua língua tribal, mas quando eles recebem o Espírito Santo, eles agem e fazem exatamente as mesmas coisas que você. Quando você recebe o Espírito Santo, simplesmente agem da mesma maneira, exatamente da mesma forma. Isso mostra que Deus é universal. Deus é onipresente, onisciente, infinito e age da mesma maneira com todas essas pessoas. Agora a mensagem Investimentos, do dia 3 de agosto de 63. O mundo está querendo ver a Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. E o ramo dá testemunho da videira, porque extrai sua energia e vida da videira. Bem, a primeira vinha, primeiro ramo que veio desta videira, eles escreveram um livro de Atos por trás daquele ramo. Nós vemos a maneira como o Espírito Santo agiu naquela primeira igreja, aquela igreja do Pentecostes. E então, quando cremos que se esta videira original alguma vez apresentar outro ramo, eles escreverão outro livro de Atos por trás, porque é a mesma vida que está na videira. E se os primeiros ramos colocarem um cacho de uvas, então nós encontrarmos um monte aqui que tem melancias crescendo nele, ou abóboras, ou pepinos, nós sabemos que não é a vida que está na videira. Portanto,
Eu penso que mesmo onde nós chamaríamos de pentecostais, falhou em representar a coisa real que Cristo estabeleceu para nós representarmos, o Espírito Santo e a vida do Espírito. Veja, nós representamos às vezes sensações, e nós representamos alegria, mas isso é bom, mas há mais do que isso. Há um fruto que o acompanha, que o faminto procura este fruto do Espírito, e esta é a qualidade que estava em Jesus. E do livro das Eras da Igreja, o capítulo 2, a visão de Patmos, Umbanda disse o seguinte: é assim que a igreja é. A videira tem sido fendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertado ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais, e esses ramos estão produzindo fruto batista, metodista, pentecostal, presbiteriano, sementes denominacionais a partir da qual eles produzem o seu fruto. Mas se alguma vez a videira brotar uma outra vara de si mesma, essa vara será exatamente como a própria videira. Será o mesmo tipo de vara que foi produzido no Pentecostes. Falará em línguas, profetizará e terá nela o poder e sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está florescendo sob os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira, ela nasceu na videira. Visto que aquelas outras varas foram enxertadas, tudo o que podiam fazer era produzir o seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca dessa videira, dessa vida original e fruto original. Elas não podem saber porque não nasceram dela. Mas se fossem nascidas dela, a mesma vida que estava no caule original, Jesus, teria vindo através delas e se manifestado através delas. João 14:12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, veja, a menos que você entenda a natureza de Deus e como ela não pode mudar, então você nunca entenderá o caráter que estava em Cristo, o qual expressou a vida de Deus, que está suposta a fazer a mesma coisa no corpo de Cristo. Portanto, como Umbanda disse, se Cristo declarou o caráter de Deus, então cada filho que é nascido do Espírito de Deus deve também declarar o caráter do Pai. Pois Gênesis 1:11 nos diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie. E em Cristo Jesus nós vemos que ele era a própria expressão de Deus, como nós há pouco lemos do irmão Branham. E, de acordo com Atos 17:28, nós lemos: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, se nós vivemos, e se nós nos movemos, e se nós temos nossa existência nele, então, como Jesus expressou o próprio caráter do Pai pela sua vida, e pelos seus movimentos, e pela sua total rendição do seu ser ao Espírito de Deus, então assim nós deveremos fazer. Ou Deus é um ser parcial, e a sua palavra não é a mesma ontem, hoje e eternamente. Eu amo a maneira como a tradução de Weymouth lê isto de Romanos 8:29. Para aqueles a quem ele conheceu de antemão, ele também predestinou a levar a imagem de seu filho, a fim de ser o mais velho em uma vasta família de irmãos. Agora, vamos ver como essas escrituras todas estão se unindo com o que nós temos visto a respeito dos filhos de Deus e da maneira em que devemos manifestar a nossa filiação nesta hora. Do seu sermão Identificação, do dia 23 de janeiro de 63, o irmão Branham disse o seguinte: mas quando ele viu que sua criação havia caído, agora seu próprio caráter amoroso se moldou na pessoa de Cristo.
O próprio caráter de amor de Deus se projetou no homem, Cristo. Como Paulo falando aqui, pensando não em usurpar, mas em tornar-se igual a Deus. Veja, seu próprio caráter moldou esse tipo de pessoa. Ninguém poderia fazer isto a não ser Deus. E novamente Mombrana disse do seu sermão: Senhores, queríamos ver a Jesus, do dia 11 de dezembro de 57. Agora, Jesus nasceu com um propósito, que era para Deus se manifestar através desse corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era um corpo que se tornou físico, que homens e mulheres podiam ver o que ele pensava e suas expressões para as pessoas em sua gratidão, e a sua atitude para com toda a humanidade. Ele expressou através de Cristo. Cristo parecia ser uma dupla personalidade. Ele falava às vezes e eles coçavam a cabeça e eles não entendiam. Ele falava uma coisa uma vez e outra coisa em uma outra hora. E o que foi isso? Era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o homem. Cristo era o Deus que estava nele. Não sou eu que faço as obras. Meu Pai que habita em mim faz a obra. Vê? Deus não compartilhará sua glória com ninguém. Agora nós lemos em João 1:1 em diante. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a vida, o qual é a vida de Deus, de que ele está falando, surgiu do Pai para o seu Filho, para se tornar expressado em um ser visível. Desta forma, o Deus invisível poderia se tornar visível através do corpo do seu Filho, pois Deus é a fonte da vida eterna, da vida de Deus. João 5:26 diz assim: Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter, ou seja, ecoar a vida em si mesmo. Então, se Jesus está ecoando a vida, é porque ela estava primeiro ou foi primeiro ecoada em Deus. Lembre-se, cada eco tem um som primeiro. Tem primeiro um som, depois o segundo e o terceiro, e todo o restante estão todos ecoando do original. Mas o que é uma vida sem uma expressão dessa vida? E se Deus expressou a sua própria vida através do corpo do seu filho primogênito, então o que dizer de todos os outros filhos? E por que é tão importante ser o tipo certo de filho? E por que é que somente o tipo certo de filho receberá herança? Porque Deus quer a vida de Deus expressada em seus filhos e filhas. É por essa razão que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. De modo que é por isso que Deus está operando em nós tanto querer como realizar. Ele está guiando pelo exemplo. Ele faz e depois então o seu filho também faz. E quanto a nós? Nós todos somos filhos nascidos pelo mesmo Espírito na mesma família e dado o mesmo nome como nosso Pai. O mesmo nome que é dado para o filho primogênito é dado para os outros filhos também, pois toda a família de Deus é chamada de Jesus. Efésios 3,14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E, além disso, olhe o que Paulo disse em Romanos 8:29.
pois aquele que conheceu de antemão, ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, para testemunhar da semelhança do seu Filho, que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos, para que ele possa ser o irmão mais velho e uma vasta família de irmãos. Agora, vamos ver como essas escrituras se unem com o que temos visto a respeito dos filhos de Deus e da maneira em que devemos manifestar a nossa filiação e o seu caráter nesta hora. Na mensagem Cristo é identificado mesmo, do dia 15 de abril de 64, Mambana vai dizer assim: Ele foi a manifestação de Deus. Ele era Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. Ele disse: Eu faço sempre aquilo que agrada ao Pai, e eu e o Pai somos um. O Pai habita em mim. Quando você me vê, você viu o Pai. Em outras palavras, ele expressou tanto Deus, o Espírito nele, que ele e o Pai não era usurpação para ele ser a mesma pessoa. Mensagem Investimentos, 26 de janeiro de 63. Jesus Cristo foi a imagem expressa de Deus. Ele era o que Deus era através do seu poder, o que o seu poder projetou. Um corpo que foi chamado de filho, porque ele era um homem e ele veio de Deus. E ele estava tão comprometido com Deus, até que ele não pensou que fosse uma usurpação de que ele e Deus fossem a mesma pessoa. E eles eram, porque Deus era a palavra, e ele era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E é aí que Deus poderia levar a sua palavra sem nada, qualquer interrupção. Ele estava constantemente fazendo aquilo que o Pai queria que fosse feito. E ali a palavra poderia operar através dele. Ele e o Pai fossem um. E então ele levou aquela vida perfeita e todos os nossos pecados, ele colocou sobre aquela vida perfeita e ele morreu para que nós, renegados, pudéssemos morrer para nós mesmos e nascermos do alto, e sua palavra pudesse operar através de nós as obras de Deus. O Filho de Deus era tão semelhante a Deus, era tanto como Deus, que em todos os seus atributos, em sua natureza, em toda a plena expressão, ele era a própria representação, o próprio esplendor ou expressão de Deus. E Paulo diz que ele estava na forma ou em morfe de Deus. Portanto, Deus tinha uma forma. E o Filho de Deus era idêntico a Deus e naquela forma em cada detalhe, em cada característica e em cada atributo, exceto que ele não era Deus. Agora, a maioria das pessoas não creem que Deus tem uma forma, mas se Jesus surgiu na exata expressão do Pai, então o Pai tinha que ter uma forma para expressar, ainda que a forma de Deus fosse em espírito invisível. Todavia, a expressão não pode ser qualquer outra coisa do que a forma que Deus é. Ou então, não está na representação ou semelhança exata. Portanto, Deus não é algum espírito de nuvem flutuante. Ele não é simplesmente uma mente eterna, embora ele tenha uma mente eterna. Mas Deus tem uma forma. E é por essa razão que uma banda poderia dizer, como disse no seu sermão Hebreus capítulo 7, parte 1, do dia 15 de setembro de 57. Agora, a razão de que existe uma diferença entre Deus e Jesus, Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Melquisedeque não teve princípio. E Jesus teve um princípio. Mas Jesus foi feito semelhante a ele. Agora, aqui está a coisa que eu quero trazer para esta mensagem. O irmão Branham está nos dizendo aqui que o próprio fato de que Jesus teve um princípio
e de que Deus não teve um princípio, mostra que existe uma diferença entre os dois deles bem aí. Agora, nos é dito que Jesus teve a mesma natureza e a mesma expressão em cada detalhe como o Pai. Mas observe que o Mombrana diz aqui que um era Deus, um que é o Pai, e o outro, um que não é Deus, era o Filho de Deus. E o Filho de Deus não é Deus, mas ele é o Filho de Deus. E se você faz dele Deus, o Filho, então você tem o quê? Dois deuses. Agora, ele cita a Escritura que nos diz que ele foi feito semelhante a ele, mas isso não faz dele Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Fala do Filho, por quem fez também o mundo. Está falando do Filho, o qual é o Filho de Deus, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, o Filho de Deus, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, ou seja, de Deus, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Portanto, se ele obteve o seu nome por herança, ele não tinha para começar, mas ele recebeu esse nome pelo seu pai. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E, quanto aos anjos, diz, faz os seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Na tradução da NVI, nós lemos em Hebreus 1:3 como segue: o Filho é a radiação da glória de Deus e a exata representação do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nós também encontramos na versão amplificada de Hebreus 1:3 assim: ele é a única expressão da glória de Deus, o ser de luz, o raiar do divino. E ele é a impressão perfeita e a própria imagem da natureza de Deus, sustentando e mantendo e guiando e impulsionando o universo por sua poderosa palavra de poder. E eu gostaria de acrescentar a isto: este que, em todos os sentidos, se assemelha e reflete a natureza e vontade de Deus, se humilhou para se tornar como você e eu, na forma de homem, em morfe. Ele mudou sua forma de morrer, a pior morte que um homem poderia morrer. Lá em Filipenses 2:6 nós lemos assim: o qual, está falando do Filho de Deus, sendo em forma de Deus, então Deus tem uma forma, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o emorfe de Deus. Mombrana disse, ele mudou do que ele era para o que ele é. Ele nunca muda a sua natureza. Da mensagem A Obra-Prima, 5 de julho de 64, o Mombrana disse, a imagem perfeita do Deus homem, Deus emorfe, mudou de sobrenatural para a visão, e a visão foi projetada na imagem, e a imagem foi ferida para que o sobrenatural pudesse provar a sensação da morte, a obra-prima perfeita de Deus. Olhe para a sua expressão aqui. Quão excelente pode isto ser?
Deus tinha mudado, ele se morfoseou do sobrenatural para a visão, e a visão foi projetada na imagem. Do seu sermão Shalom, o Umbanda diz o seguinte: Jesus, ninguém viu a Deus em momento algum, a não ser o unigênito Pai que o declarou. Vê? Em outras palavras, Deus foi identificado. A pessoa de Deus foi identificada no corpo, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele era a imagem expressa de Deus, ou Deus se expressando através de uma imagem. Veja, através de uma imagem, o homem. Deus se expressou para nós e ele era Deus. Não é uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa. Ele era a pessoa, Deus. Ele era o próprio Deus, identificando-se a si mesmo para que pudéssemos senti-lo. Observe que ele disse, ele era Deus mesmo, se identificando através do corpo do seu filho. Agora, esta palavra identificado quer dizer fazer ser ou se tornar idêntico, conceber como unido em espírito, ponto de vista ou princípio, ser ou se tornar o mesmo. Observe que para se tornar o mesmo, é por essa razão que ele pensou que não seria usurpação se tornar a mesma pessoa. Ele estava tão identificado com seu pai que o que o seu pai fez, ele fez. O que o pai disse, ele disse. A doutrina que o pai ensinou, ele ensinou. O pai era a palavra e então Jesus se tornou a expressão da palavra. É por essa razão que o Umbanda poderia dizer no seu sermão, mostra-nos o Pai e isso nos bastará, do dia 22 de abril de 56. Aqui ele vai dizer o seguinte: agora, muitas vezes tem sido dito que nenhum homem pode ver a Deus a qualquer momento. A Bíblia diz isso. Mas o unigênito do Pai o declarou. Filipe aqui estava muito curioso, ele queria ver o Pai. Diz aqui que ele disse, eu estive tanto tempo convosco, Filipe, e você não me conhece? Disse, quando você me vê, você vê meu Pai. Em outras palavras, você vê o Pai se expressar através do Filho. Ele e o Pai eram um no sentido de que o seu Pai estava nele. Não ele fazendo as obras. Ele era um filho. Ele mesmo. O imortal, nascido da Virgem, Filho de Deus. E então nele residia o Deus Pai, expressando-se para o mundo, sua atitude para com o povo. Vê? Bem, é assim que Cristo e Deus eram um. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, ele disse, quando você me vê, você vê o Pai. E por que você diz, mostra-nos o Pai? E do seu sermão, Como eu fui com Moisés, 3 de maio de 51, uma Umbanda diz assim, quando Jesus de Nazaré, eu creio que o Pai estava nele, que todas as grandes coisas que eram do Pai foram dadas ao seu Filho. Todas as grandes bênçãos e dons, pois ele foi simplesmente uma imagem expressa do Pai. E nele morava toda a riqueza de Deus, habitando nele aqui, olhando para cima. E ele disse, eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Assim como Jeová, exatamente o que Jeová era, Jesus era. Ele era a imagem expressa dele. Ele foi formado por Deus aqui, e todos os poderes de Deus se formaram e colocaram em um corpo humano. Ele disse, não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. E Deus não somente foi identificado no corpo de seu filho primogênito, mas nesta hora ele foi identificado em um outro filho, William Branham. E Deus foi tão expressado através do seu corpo que muitos pensaram que ele era Deus manifestado em carne. Lembre-se que nós lemos para você, domingo de manhã, onde uma Umbanda disse no seu sermão Uma Libertação Total, do dia 12 de julho de 59.
Jesus era completamente, totalmente homem. Ele podia chorar como homem, ele podia comer como homem, ele podia se tornar como homem. Ele era completamente, totalmente homem em seu ser físico. E em seu espírito, ele era completamente Deus. Então, ele fez a sua carne submissa ao espírito que estava nele. Veja, ele foi tentado de todas as maneiras como nós somos. Ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem e ele tinha desejos e tentações como nós. A Bíblia diz que ele fez isso. Ele era um homem, não um anjo, acima da tentação. Hebreus 1 disse que ele era. Hebreus 1,4 disse que ele foi feito inferior aos anjos. Ele era homem, completamente homem, que Deus levou um homem completo para trazer uma libertação total. E ele o encheu com seu espírito. O Espírito Santo estava nele sem medida. E ele foi tentado como nós fomos. E ele era completamente Deus. Ele provou isto quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele parou a natureza, os mares rugindo e os ventos fortes, quando ele falou para as árvores e assim por diante, eles obedeceram. Ele era Deus por dentro e ele podia ter sido homem porque ele era homem, mas ele total e completamente entregou-se como homem nas mãos de Deus para o serviço de Deus. E ele é o nosso exemplo. Somos homens e mulheres. Nós também somos cristãos. Se ele é o nosso exemplo, vamos entregar-nos completamente nas mãos do Espírito Santo, para que possamos ser sujeitos ao reino de Deus. Ele foi totalmente homem, ele era totalmente Deus, mas ele entregou suas partes naturais e suas partes físicas e seu próprio pensamento e o seu próprio fazer e as suas próprias preocupações, e eu faço somente aquilo que agrada ao Pai. Aí está você, totalmente entregue dos seres humanos. Jesus estava tão comprometido com seu Pai que ele não fazia nada a não ser aquilo que Deus lhe mostrava para fazer. Ele falava apenas aquilo que Deus lhe ordenava falar. Ele ensinou nenhuma outra doutrina a não ser a doutrina que Deus lhe deu para ensinar. Ele não fez a sua própria vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou. E isso é o que Deus quer fazer no corpo de Cristo também. É por essa razão que nós não podemos receber em nenhum nosso corpo qualquer mudança até que nós tenhamos a própria mente do nosso Pai em nós primeiro. Do seu sermão A Ele Ouvi, do dia 15 de dezembro de 56, o Umbanda disse assim: agora, quando esta criança se torna em uma certa idade, se ela foi uma criança correta, tinha sido zelosa das obras do Pai, tinha sido estável, sempre abundando nas obras do Senhor, não agitada a cada vento e preocupação, num dia um presbiteriano, no outro dia um metodista, no outro dia seguinte um nazareno, no dia seguinte um peregrino da santidade, jogado como uma folha em um mar agitado, se era estável sua mente, não importava onde estava, assentado em Cristo, suas afeições, trabalhando com um único coração, zeloso em salvar almas, não agitações de igreja. Então, no Antigo Testamento, chegou um dia em que este pai trazia o seu filho para o público como testemunha. Vestiu-se de uma túnica única e colocou em um grande lugar onde toda a cidade podia vê-lo. E eles tinham a lei da adoção. Esse pai para o seu próprio filho, que nascera em sua própria família, e agora era maior de idade, e era uma criança, era um filho digno de assumir o seu lugar. Ele adotava e colocava o seu próprio filho em posição, na colocação de um filho. Então, depois daquela cerimônia, aquele filho tinha um direito. O seu nome era tão bom no cheque quanto do seu pai. É onde a igreja deveria estar hoje. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isso fareis, porque eu vou para o meu Pai.
Ele disse: é assim onde a igreja deveria estar hoje, mas eles não estão. E por que está assim? Por causa de pequenas diferenças e ciúmes, assim como nos dias de José e nos dias de Paulo. Por causa de pequenas diferenças, eles não aceitavam o que Paulo estava dizendo. E que vergonha para eles! Do seu sermão A Ele Ouvi, 11 de junho de 56, nós lemos o seguinte: agora, este filho era obediente. Então, chegava um certo dia quando este filho amadurecia. Esse é o dia em que a igreja pentecostal deveria estar agora. Vocês, presbiterianos, deveriam ter estado assim há muito tempo, batistas e metodistas, mas qual é o problema? Então, chega um certo dia quando aquele pai atrai todas as pessoas ao redor das regiões que vieram para a cidade ou algum ótimo lugar, e ele pegava e colocava este filho em um lugar alto, e ele o colocava sobre um lindo manto, e eles tinham uma cerimônia, e aquele pai adotava aquele mesmo filho que havia nascido, ele adotava em sua família, e então ele se tornava um herdeiro de tudo que o pai tinha. Em outras palavras, seu nome em um talão de cheques era tão bom quanto o de seu pai. E é aí que a igreja deveria estar hoje. E eu digo isso para mim e para você. Que pena quando eu ando por aí e vejo o pecado, as aflições, a doença do povo e assim por diante. Devemos estar em uma posição de fé em Deus, tão separados que o que pedimos ao Pai em nome de seu Filho, Ele nos concederia. Isso mesmo. Ele o levava para um lugar e lá ele o adotava em sua família, ou como um momento especial quando ele o separou. A igreja deveria ser assim esta noite. Um anjo vem até você, separa você e lhe diz qual a sua posição, onde você está. Não é um monte de homens para colocar as mãos em você, isso é terreno. Quero dizer Deus. Deus separa você em um lugar onde você pertence. Deus faz isso. Seu tutor faz isso. Ele está presente quando acontece. Agora, observe, Deus estava fazendo exatamente como ele pediu ao homem para fazer. Seu filho tinha sido obediente. Ele tinha se importado com o pai. Ele não andava por aí em lugares e dizia: você vê quem eu sou? Minha companhia é a maior que existe no país? Sim, senhor. Ele tinha sido obediente. Ele foi obediente ao Pai. Ele não andava em volta das coisas do mundo, associando-se a elas. Ele foi obediente. E Deus levou testemunhas da terra, Pedro, Tiago e João, e trouxe um Elias e um Moisés do céu, e os colocou ali e adotou o seu próprio filho. Ele foi glorificado na presença daquelas testemunhas, e Deus desceu e ofuscou-o, e a Bíblia diz: suas vestes reluziam como o sol. Vê o manto, a glorificação dele? Ele o colocou no manto diante do testemunho do céu, diante das testemunhas da terra. Agora, novamente, seu sermão, crede de coração. Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele e Deus fossem um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, a própria expressão. A obra de um homem declara o seu caráter. Cristo era a obra de Deus. E Cristo declarou o caráter de Deus, o seu sentimento para os enfermos, o desejo de salvação das almas, até que ele deu a própria vida. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. Portanto, nós vemos que ele foi a própria expressão de Deus. A primeira luz que Deus produziu foi o Logos, que era uma parte de Deus, surgindo em uma expressão, o qual Deus chamou de seu Filho. E depois, através dessa expressão, ou da palavra expressada, ou palavra manifestada, Deus trouxe à luz toda a criação. Em Romanos 11, 36 nós lemos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.
Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Do seu sermão, Senhores, queríamos ver a Jesus, 11 de dezembro de 57, irmã Branham diz: agora, Jesus nasceu com um propósito, que era para Deus se manifestar através desse corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era um corpo que se tornou físico, que homens e mulheres podiam ver o que ele pensava e suas expressões para as pessoas em sua gratidão e sua atitude para com toda a humanidade. Ele expressou através de Cristo. Cristo parecia ser de uma dupla personalidade. Ele falava às vezes, eles coçavam a cabeça e eles não entenderam. Ele falava uma coisa uma vez e outra coisa em outra hora. O que foi isso? Era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o homem, Cristo era o Deus que estava nele. Não sou eu que faço as obras, meu Pai que habita em mim faz a obra. Vê? Deus não compartilhará sua glória com ninguém. Outra mensagem, tempo de colheita. Jesus disse que eles sejam um, Pai, como tu e eu somos um. Não para um homem estar acima de alguma coisa, isso nunca irá funcionar. Uma denominação quer tomar a outra e um homem sobre o outro, mas para que você seja um com Deus, como Cristo e Deus eram um, é isso que a oração é. Ele era a palavra, e Jesus orou para que pudéssemos ser a palavra, refletindo-o. Essa é a sua oração para ser respondida. Veja como Satanás o entende na mente carnal. Mas essa não foi a oração de Jesus, para que todos pudéssemos nos reunir e que todos tivessem um certo credo e assim por diante. Toda vez que eles fazem isso, se afastam cada vez mais longe de Deus. Ele quer que sejamos um com Deus e que Deus é a palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser um com Deus. É por essa razão que eu tenho batido tão duro sobre João 14,12, porque se o que ele fez nós devemos fazer, e o que ele fez foi uma expressão do caráter do Pai, então nós deveríamos fazer a mesma coisa que ele também fez, que foi expressar o mesmo caráter de Deus. Portanto, João 14,12 é a expressão do caráter de Deus, e isso é certamente o que o irmão Branham ensinou. Do seu sermão Deus identificando-se a si mesmo, 20 de março de 64, o irmão Branham disse: o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias sobre as pessoas comuns identificou a característica de Deus com o povo. Ele prometeu isso, é a palavra. Ele disse que faria isso. Ninguém pode voltar atrás. Ele disse que faria isso. Então, todas essas coisas que ele prometeu é o que ele faz. Identifica sua característica. Sim, Senhor. Não acredite em minhas reivindicações se minha característica não é a de Deus. Agora, observe João 14,12. Aquele que crê em mim, ele disse, tem minha identificação, minha característica. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Isso identifica que o caráter de Cristo está nele, exibindo as características dele. Amém. Então, o que ele disse aqui agora há pouco? Ele disse que se você tem João 14,12 em sua vida, é porque você está expressando ou exibindo o próprio caráter de Deus na tua vida. É por esta razão que ele disse no seu sermão, a estatura do varão perfeito. E é isso que devemos fazer, refletir o Filho de Deus. E agora devemos fazer a obra dele. Ele disse, aquele que crê em mim, São João 14,12, aquele que crê em mim, o que eu faço, ele fará também. Você está começando a refletir as obras de Cristo. Mas muitos de nós tentamos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo esteja em nós. Agora, aí está o problema. Nós verificamos essas coisas acontecendo. Você sabe, eu sei isso. Nós vemos estes que tropeçam ao longo da estrada, nós achamos que um monte de sucata, de ministros, de cristãos empilhados ao longo da estrada, é porque eles não entenderam direito. E é por isso que estou aqui nesta manhã,
que é tentar ensinar a esta pequena igreja e a mim mesmo como podemos nos tornar a morada do Deus vivo. E assim você vê, é tudo em nossa abordagem, como nos aproximamos da palavra de Deus. Mas antes de tudo, você tem que acreditar que a promessa é para você. E isso significa que você a reconhece. E então você deve entrar nela. No sermão do irmão Branham, Amnésia Espiritual, ele disse: você não pode esquecer disso e ser um cristão. Você deve estar identificado com isto. Você deve estar identificado com São João capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê comigo, as obras que eu faço, ele fará também. Não se esqueça disso. Se você fizer isso, se você esquecer, então você tem amnésia espiritual. Você esqueceu quem você é. Você esqueceu o que o seu testemunho significa. E, novamente aqui, observe que ele diz que você deve ser identificado com isto. Ou você tem amnésia espiritual. E a palavra identificado, como já dissemos, significa fazer ser ou se tornar idêntico, conceber como unido em espírito, ou em ponto de vista, ou em princípio, ser ou se tornar o mesmo. Portanto, isso quer dizer que quanto mais degrau com João 14,12, significa que você deve se tornar João 14,12 em sua própria vida. Amém, meus queridos. É isso que o irmão Brian nos trouxe nesse estudo de hoje que acabamos aqui de ler para você. Aqui o irmão Brian está chamando mais uma vez para nós a atenção do ensino do irmão Branham acerca de João 14,12. Alguns pensam que João 14,12 era só para Jesus Cristo, e outros também pensam que João 14,12 era uma profecia dirigida apenas para William Branham. Isso tem a ver com uma passagem do texto do rei Tiago em inglês, porque nas nossas Bíblias diz: todo aquele que crê fará as obras de Cristo. Porém, no texto em inglês, ao invés de estar como nas nossas traduções, todo aquele, a palavra que aparece lá em inglês é he, que quer dizer ele, no singular. Então, alguns interpretaram que aquele he seria profético, ou seja, de que Jesus estava dizendo que um dia haveria alguém que faria as mesmas obras que ele fez. Ou seja, de que João 14,12 seria cumprido apenas uma única pessoa. E quem seria? William Branham. Então, William Branham seria aquele he que está lá no rei Tiago em inglês. Porém, nas nossas Bíblias, tanto em português quanto em espanhol, diz todo aquele. Não é uma palavra correta que está lá no rei Tiago em inglês. Mas alguns pegaram aquilo literalmente e dizem aquilo apenas seria cumprido em William Branham. Somente William Branham poderia fazer todas as obras como Cristo fez. E não é verdade. Quando você vai ver o que o William Branham ensinou, você vai entender que ele falava que todo aquele que crê, ou seja, todo o corpo místico de Cristo, terá que fazer as mesmas obras. Por que isso? Porque essas obras não têm nada a ver apenas, ou não se limita apenas a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Não. Aqui, o irmão Brian leu para você o profeta dizendo: se você consegue refletir o mesmo caráter de Deus, isso é João 14,12, você está fazendo as mesmas obras. Então, fazer as obras de Cristo não é apenas sinais e maravilhas. Se você consegue ser obediente como Cristo foi obediente, se você consegue sacrificar à vontade, lembrando o último estudo que ministramos sobre isso, se você consegue fazer as mesmas coisas de Cristo, você está sendo o tipo certo de filho. Como Cristo mostrou ser um tipo certo de filho e foi adotado pelo Pai, na sua família. Nós também seremos adotados se fizermos essas mesmas obras. Nós estaremos refletindo o próprio caráter de Deus em nós. Porque Cristo refletiu todo Deus através de si mesmo. Ele foi uma expressão de Deus. Refletiu para nós o caráter de Deus. E se esse Espírito que estava em Cristo também estiver em nós, teremos que refletir este mesmo caráter e fazer as mesmas obras que Cristo fez. Não apenas em termos de sinais. Alguns têm ministério e receberão o poder de Deus na forma de dons para manifestar sinais. Não há nenhum problema quanto isso. Isso também tem que participar, tem que existir. Faz parte da Escritura, tem que se cumprir. Foi um livro de Atos que foi produzido no passado e hoje, nesses dias, um outro livro de Atos tem que ser escrito. Mobrando disse isso.
Ok, os sinais acompanham, mas as obras de Cristo não se resumem apenas em sinais. Se você atua como Cristo atuou, se você age, pensa, fala, sujeita-se, renda-se a Deus como Cristo se rendeu, você está cumprindo aí com João 14:12. Você está refletindo o caráter de Cristo ou o caráter de Deus através da sua vida. É essa mensagem que o irmão Brian quis passar para nós. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.